Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês os coloridos do mês de maio. Sim, do mês de maio, porque eu não havia mostrado, porque eu fiz muito pouco colorido. E do mês de junho. Então, eu vou primeiro mostrar os que foram feitos em maio. E em seguida, né, na sequência, eu vou estar mostrando tudo que eu fiz no mês de junho. Também não foi muito. Então, vamos lá aos coloridos. Esse livro aqui, eu colori algumas coisinhas, porque eu estava fazendo comparativo. Foi me pedido que eu fizesse um comparativo, né, do lápis, né, e como ficava, né, no papel. E eu usei essa página aqui do livro para fazer apenas uns desenhinhos bem rápido. Lá no vídeo teve um erro que eu falei, esses cactos, né? São cogumelos, né, gente? Todo mundo tá vendo que é cogumelo, não são cactos. Mas não sei o que deu na minha cabeça, que eu olhei para os cogumelos e falei cactos, tá? Quando eu fizer alguma coisa assim, releve, tá? Então, esses cogumelos foram coloridos com os lápis Léo Léo da caixa de 100 cores, tá? Já a garrafa com o barquinho já foi colorido com os Faber-Castell 50 cores, tá? Eu não tenho a caixa de 100 desse aqui, tá? Eu infelizmente não tenho, não foi porque eu não quis comprar mesmo, tá? Não achei necessário. E o vidrinho foi feito com a caixa de 24, também da Léo Léo Carbon, tá? Só que esse aqui vem escrito Carbon Line e esse vem só Carbon. Mas não vi diferença, tá? Eles só acrescentaram na caixa de 100 line, mas nem sei se é line mesmo que se pronuncia, né? E tem algumas mudanças, algumas diferenças aqui na capa, tá? Só que isso não tem ali na frente, isso daqui não tem aqui. Mas o lápis é o mesmo, tá? Comparando os lápis que tem aqui com os da outra caixa, não tem nenhuma mudança. Os que tem aqui, tem nessa caixa e é a mesma coisa e pronto, tá? Então, quem comprou de 100 ou comprou de 50, não precisa comprar de 24, porque não são lápis inéditos, diferentes, cores que não tenha nas outras caixas, tá? Então, foram esses os resultados, da de 24, da de 100 e da Faber Supersoft. Diferença entre eles, muito pouca, tá? Muito pouca mesmo. Não digo assim que você vai ver diferença no colorido. Não. Não, porque ele tem a pigmentação próximas, praticamente são iguais, né, na comparação. Né? Eles mandaram muito bem. A Léo Léo deu uma boa avançada em matéria de, né, evoluir na mina do lápis. Vou passar para o próximo agora. O próximo livro. O próximo livro não foi para o canal, tá? Foi para o desafio do canal Olga Rania. E ela pedia que se colorisse alguma coisa que tivesse um tabuleiro de xadrez. E eu encontrei algumas coisas que tinham tabuleiro de xadrez, mas o que me interessou mais foi esse aqui, tá? Que me chamou mais atenção para me colorir, que eu quis colorir mesmo,
foi esse aqui, esse tabuleiro, tá? Eu fiz os quadradinhos aqui de preto, tá? Aqui não tinha nada colorido, era apenas dividido, tá? Tudo em branco, né? Poderia ter colocado marrom, vermelho, onde eu coloquei preto, poderia ter colocado qualquer cor, mas eu quis colocar preto, tá? E tinha a página do lado também que tinha o tabuleiro também, o menino jogando com 4 peças. Mas eu dei preferência para essa da página aqui, porque tinha mais peças, né? Um tabuleiro tinha mais peças do tabuleiro. O que eu usei? Esse lápis aqui, ele é um lápis tintado, um lápis que contém grafite na mina. Para quem não conhece essa caixinha, ela tem grafite na mina, um lápis aquarelável, tá? E as cores, as cores geralmente você vê mais pela bundinha do lápis, apesar que eu peguei uma cor aqui que vocês não vão ver. Deixa eu pegar esse aqui. Ah, tá vendo? A cor vem aqui. O lápis é todo preto, tá? Todo preto. Ele vai ter número aqui, tá? E o número é esse G1 aqui, tá? Esse G1, Z36, G... Quer dizer, o número, na verdade, é G e um número. São vários números aqui. Esse é o verde. Olhando aqui na ponta, praticamente não se vê verde. Deixa eu ver uma outra cor que possa aparecer melhor para vocês. Acho que essa aqui dá para ver. Então, essa aqui é a marrom, né? Então, aqui é marrom e verde. A gente olha aqui a ponta, principalmente pela câmera, assim, dá para identificar pouco. Esse é o verde, esse é o marrom. Então, a gente identifica muito pouco a cor. Por quê? Por causa do grafite que se encontra na mina, tá? O grafite também é grafite aquarelável, né? Não sei se vocês sabem que hoje em dia já se encontra lápis grafite aquarelável, né? Para pintura artística. E eu tenho essa caixinha aqui, que é coloridos os tons, mas que contém grafite. Então, deixa um tom mais soturno, mais escuro, tá? Aqui na caixinha tem um colorido com ele, né? E aqui embaixo tem, olha, a tabelinha. Embaixo sem aquarelar e em cima já aquarelável. Então, ele não fica assim, aquela cor vibrante, ele tá misturado com grafite, vai ficar uma cor mais ou menos escura, né? Que foi o que aconteceu aqui nas peças de xadrez, tá? Elas não ficaram a cor, até que aqui pareceu bem a cor, ó. Esse meio marrom aí, ó. Esse vinho, o verde aqui atrás e o azul aqui na frente, tá? Mas eles são tons diferentes de um lápis de cor aquarelável normal, sem o grafite, tá? E os detalhes, que era, no caso, geralmente a gente faz esses detalhes em branco. Eu já inovei usando essas canetas que eu tenho, que realmente são um espetáculo, que é a Pentel Dual Metálica, tá? Então, a de cima, logicamente, eu usei o dourado. Esse daqui eu já usei o rosa. A de trás aqui eu usei o verde. E o da frente eu usei a azul. Vou mexer aqui para vocês verem como fica quando a gente mexe.
tá? Dá para ver. Assim parado, vocês não estão vendo nenhum dourado, né? Só as primeiras lá, como tá bem mais em cima, próximo à janela, vai refletir a luz da janela, vai aparecer. Mas se eu for subindo, ó, tá? Já reflete a luminosidade da janela. Mas eu vou chegar mais perto para vocês verem como isso fica, gente. Olha, que lindo que fica. Tirando foto também não aparece, a não ser que você coloque um efeito especial para que quando você tire a foto fique aparecendo esse brilho, tá? Olha. O verde lá atrás, como são menores, ele está bem longe lá no fundo, já não dá para aparecer muito, porque está longe e os detalhes também não são grandes. Mas os que estão à frente, olha o detalhe. Olha o brilho disso, gente. É lindo, né? Parece que acende, né? Parece que a cor está acesa. É muito lindo. Gente, essas canetas são a coisa mais linda. Ó, não são todas canetas que vai dar esse efeito. Então, eu estou encantada com essas canetas. Eu tirei uma foto com uma luz e deu um certo efeito, mas não deu muito. E não sei se vocês conseguiram captar aí também, eu também dei um efeito de branco com a caneta Posca. Se eu não me engano, acho que foi com essa aqui. Com essa um pouquinho mais grossa. Não, acho que foi com essa aqui. Eu não lembro mais, gente, já faz tanto tempo. Foi com uma das duas, ou foi com a 1 ou com a 3. Olha. Aí vai ter os detalhes também de branco, tá? Todos eles vão ter alguma coisa, tem um detalhe em branco. Tá? Então, foi esse. Eu vou passar agora para o próximo. O último colorido do mês de maio foi esse livro aqui, O Pequeno Príncipe. Nossa, Eliane, você só coloriu isso em maio? É. Infelizmente, sim, gente. Apenas 3. Por isso que eu juntei com o mês de julho. Também não foi para o canal, tá? Também foi para um desafio do mesmo canal, da Olga Rania, tá? Nesse caso aí era para fazer cactos. E esse fundo, aqui o chão, as pedras, eu usei essa caixinha da Atriz, tons de pele, tá? O restante, tá? Eu usei esse giz gel da BRW, tá? Tem giz que falam que é giz de cera, mas é giz gel. Eu fiz aqui essa montanha, fiz o céu deixando branco aqui, tá? Fiz o cacto com 2 tons de verde e depois eu acrescentei pinguinhos com a caneta Posca PC1M. Aqui eu comecei a fazer risquinhos, mas eu não gostei do efeito. Já tinha secado, não dava mais para mim tirar. Eu deixei assim mesmo, mas aí eu vi que com pinguinhos o efeito ficava mais bonitinho. Aí eu acabei colocando pinguinhos mesmo, tá? E foi assim que ficou o colorido, tá? Todo com giz gel, né? E assim terminamos o mês de maio com esses coloridos, tá? Agora eu vou arrumar aqui para o mês de junho. Vamos lá, gente. Eu colori nesse livro aqui
esse desenho. Também para o desafio da algarranha, usando os lápis da caixinha da Colorê, tá? Essa minha de 72 cores, usando a caneta rosa, usando a caneta azul e usando a caneta dourada. Quando eu fiz esse colorido, eu ainda não tinha a caneta roxa da Pentel. Então, eu usei essa daqui, que é aquela que a gente compra, né? Que tinha aquelas lojas de R$ 1,99, que agora já está muito mais do que R$ 1,99. Então, alguns detalhes aqui em lilás eu fiz com essa caneta. Aqui eu fiz com lápis misturado rosa e lilás, e eu usei aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, né? Ó. Aqui, ó, douradinho, que já fica mais fraquinho, dessa caneta aqui, tá? Algumas coisinhas com essa dourada, tá? Mas o brilho já é outro, gente, é bem mais fraquinho, tá? Então, alguns detalhes eu fiz com essa aqui. E usei também para esse detalhe aqui a caneta Posca PC1M, tá? Então, eu vou chegar mais pertinho para vocês verem, igual aquelas peças de xadrez, olha. Olha o brilho disso, gente. É impressionante. Fica muito lindo, olha. Brilha muito, gente. Brilha muito, muito, muito. Muito satisfatório mesmo. É um trabalho acabado com essas canetas. Elas valem o preço delas, tá? Valem muito, muito a pena. Agora eu vou estar passando, eu vou botar assim, ó, nem aparece nada. Tá bonito, mas não tem brilho, mas né, ó. Então, vou passar agora para o próximo livro. Bom, esse aqui já foi para o canal. Já foi um pedido do Cadu Reis que eu fizesse completasse aí, né? Porque, na verdade, isso aí já vem colorido, tá? Então, não é exatamente para se colorir, né? É para fazer contorno, essas coisas assim. Deixa eu ver onde que eu marquei isso, que eu nem me lembro, gente. Aqui, eu deixei uma folha aqui dentro para marcar. Então, na verdade, aqui não é exatamente para mim preencher o desenho, porque ele já vem pintado, né? Aqui os desenhos já vem pintado, né? Para quem não conhece, tá? Ele já vem assim e você vai contornar, dar mais uma definição. Inclusive aqui vem explicando como que a gente procede para usar os materiais, como agir, né? Esse aqui eu já tinha feito, gente. Isso aqui, ó. Eu já tinha testado aqui algumas canetas, alguma coisa, então eu fui fazendo. Não tinha esses contornos fininhos que vocês estão vendo no desenho. Foi tudo eu que fiz, tá? Era só uns borrões, então eu fui contornando para fazer bolinhas, tá? Contornando, tá? Algumas eu usei a caneta dourada, que vocês podem ver aí, tá? E para o Cadu Reis eu fiz esse aqui. Ele não escolheu nenhuma página, a página ficou livre para mim, ele só queria que fosse um buquê de flores. Que o escolhido foi esse. Então, aqui eu usei na parte dourada, ó, que aqui eram os borrões. Então, eu usei essa caneta dourada
porque já tinha um amarelo, um laranja aqui embaixo. Poderia ter colocado uma caneta laranja também, né? Uma caneta amarela, mas eu preferi usar a dourada. Então, eu contornei aqui, tá vendo? Com caneta dourada. Aqui também, gente, ó. Ó, eu só contornei com a caneta dourada, tá? Agora, gente, vocês vão ver que em todo esse desenho tem já um acabamento nas flores, tá vendo? O que que eu usei, gente? Lápis da Faber-Castell Eco. Deixei eles assim com a ponta bem fininha, tá? Apontei, deixei com a ponta bem fina. E em vez de eu usar a caneta, eu usei o lápis com a ponta fina, tá? Não aquela ponta finérrima, mas com uma ponta que desce para dar um frisado aí, uma marcada, um contorno em volta de tudo, né? Das hastes, das folhas. Criei aqui os risquinhos, fiz aqui, ó, as bolinhas, né? Porque aqui tava só um borrão. Eu criei um cachinho de botões que ainda vão se abrir. Aqui também, né? Os risquinhos aqui, porque se via muito ao longe, né? Então, eu fui riscando, né? E algumas partes eu preferi deixar sem fazer nada. Ficou aí como se fosse uma sombra, alguma coisa assim, tá? Então, foram feitos com a caneta. Aqui eu usei a dourada e todos os contornos aí para deixar ela mais definida, as imagens, né, mais definidas, com a ponta do lápis da Faber-Castell, um lápis mais duro, mais sequinho, mas que tenha bastante pigmentação. E no meio aqui eu usei pinguinhos com a caneta Posca, tá? Fiz aqui e aqui com a caneta Posca. Aqui já foi a caneta dourada mesmo, tá? Aqui foi para deixar mais assim um realce, né? Eu tentei fazer com lápis, né? Mas não achei que deu nenhum realce, então eu usei caneta branca, tá bom? Vamos passar para esse livro que eu ganhei. Ele veio com esse lápis aqui, inclusive ele tinha pedido que eu fizesse alguma coisa e que ele não escolheu o desenho, né? E que eu usasse lápis desse tipo no trabalho e que usasse esse que veio na capa, né? Inclusive eu deixei lá na mesa do lado para mim usar e terminei o colorido e acabei não utilizando, gente, porque eu esqueci. Então, o que que eu usei aqui? Vamos lá. Usei os lápis da Crazy, a caixa de 100, para fazer algumas partes. Outras, eu usei esse lápis da Maped, aquele Infinity, que eu usei aqui, olha, para o chão, usei para essa parte aqui, usei para a parte de cima. No sapato e na roupa, aqui nesse detalhe da roupa, e no corpo do dragãozinho, eu usei esses lápis aqui, que são da Faber-Castell, os misturinhas. Então, eu ia usar esse aqui, mas eu nem sabia onde que eu ia usar, mas ia usar.
Só que, de repente, me apagou a mente, esqueci do lápis ali do lado e acabei não fazendo. As bolinhas são com lápis misturinha, aqui é lápis misturinha, aqui é lápis misturinha. A gente, se prestar atenção, chegar mais de perto, aqui, ó. A gente vê que tem aqui, ó, um rosa, tá? Um sujinho de rosa, a gente vê. Tá vendo? Tem um sujinho de rosa. E aqui ficou assim. Aqui, ó, as bolinhas, essa parte aqui também foi feito, né? Então, eu usei vários lápis aí para fazer a mistura aí no desenho. E havia me pedido que eu fizesse fundo, algum fundo de algum desenho com esse lápis, para ver, né, como ficava. Então, eu usei aqui, né, aqui e aqui. Aqui nessa parte, eu deixei mesmo proposital meio manchado, tá? Como era um fundo, eu não me importei em um chão, né? A sombra deles e tudo. Eu achei que ia ficar legal deixar assim meio bagunçado, não alisar com nada. Aqui não foi preciso, tá? Já saiu assim, bem perfeitinho. Mas essa cor aqui, não. Mas eu não me importei, eu deixei mesmo assim, bagunçado mesmo. E aqui também, como se fosse o furtacor, sabe quando a gente usa um tecido furtacor que a gente mexe, fica assim, dá uns brilhos, umas partes mais escuras. E na roupa normal, tecido normal também faz isso. Então, eu não me importei das manchas, foi proposital, porque a misturinha vai ficar mesmo manchado. Então, foi mais esse aí. Gente, mais uma vez, eu colori aqui, mas também não foi pro canal, tá? Foi esse desenho aqui, tá? O fundo, eu usei esse marca-texto em gel, tá? Ele ficou bem mais curto, que eu usei bastante para fazer todo o fundo. Fazer uma parede aí, tá? Como se aqui fosse um espelho, né? Ou um aparador com as coisas, né? E eu usei isso aqui, esse giz gel, que é ótimo para fazer partes grandes, que vai rapidinho, fica perfeito. E não mancha o outro lado da página, gente. Fica perfeito, sem manchar. Agora vocês sabem que giz gel dá muito bem para fazer os seus desenhos. O fundo aqui é esse giz da Geoto, tá? O colorido, usei os lápis da Maped, usei essa caixa de 48 e uns detalhes em branco, alguns detalhes que vocês vão ver aí em branco, usei a caneta Posca APC 3M, tá? E em alguns detalhes aonde eu não poderia passar diretamente um marca-texto, eu fui com a ponta do esfuminho e passando, preenchendo os detalhes, tá? Onde tinha alguns cantinhos, alguma parte que a ponta é grossa e eu ia borrar outras coisas, então eu usei o esfuminho para me auxiliar na hora do trabalho, tá? Então eu usei esse aqui, o 3, tá? E é isso, vamos passar para o próximo.
Bom, agora eu tô aqui com esse livrinho, calendoscópio, ele é bem fino, tá grampeado. É papel transparente, né? E o Cadu Reis pediu que eu fizesse algum colorido aqui e usasse canetas, né? Deixa eu colocar uma folha aqui por baixo. Vou pegar uma folha aqui em branco, porque para vocês enxergarem melhor. Aqui. Deixa eu colocar a folha aberta. Não repare essa folha aqui não, que é porque colocando uma folha aqui fica melhor para vocês enxergarem. Então, eu usei caneta, gente. E do outro lado, fica praticamente a mesma coisa. Tá, esse aqui é o fundo, né? Não vazou, eu coloquei um papel aqui, só que eu tirei o papel, eu ia até mostrar. Não vazou, tá? Não vazou nada pro outro lado. Eu fiz isso em vídeo, tá? Vocês vão ver aí no vídeo. Então, eu usei as canetas da Tris, essa é da Borro Chique, para algumas cores. Usei a Escandinavo também para alguns detalhes, algumas cores aí. Usei a Tris Tropicais e as que vocês estão vendo aí em neon, eu usei a BRW, tá? Então, usei todas essas canetas para fazer esse efeito. As três são ponta pincel, tá? Dá para vocês verem aí. Todas elas são ponta pincel, tá? E deu esse efeito. O fundo já era preto mesmo, tá? Aqui eu não pintei, mas poderia também ter reforçado com caneta Pentel branca. Eu não fiz nada, mas poderia ter realçado. Ela já tinha realmente o fundo preto. E eu usei verde escuro aqui, gente. Vou botar bem pertinho assim para vocês verem, ó. Tá? E não realçou. Como foi o primeiro que eu fiz, eu descobri que cor escura, quando o fundo é escuro, não vai ficar legal. Tá? Infelizmente, não combina. De longe aí vocês não vão perceber que parece que tem só isso aqui, né? O resto é tudo preto, porque eu usei uma cor escura. Quando é cor escura assim, vermelho, um azul escuro ou um roxo, esses tons vão aparecer bem. Mas verde, uma cor mais aproximada, um marrom muito escuro, muito aproximada ao preto, então não vai funcionar bem. Igual o do lado de cá, né? Que na verdade é esse lado para colorir. Se eu colocar aqui cor que nem o verde escuro, o marrom escuro, não vai ficar uma cor que chame atenção, vai se aproximar muito do fundo. Então, eu aprendi aqui com esse colorido que cor escura não vai pegar bem. Ela precisa de cor mais clara, tá? E esse foi o resultado. Apesar de ter ficado aquele ali com essa falha de você de longe não enxergar, eu aqui enxergo, mas pelas câmeras, por foto, não vai aparecer. Então, se vocês têm desse livro, aconselho não usar cores muito escuras
para não acontecer o que aconteceu. Ficou bonito? Ficou bonito, mas poderia ter ficado assim, né? E com outro efeito, né? Mas tudo bem, né? Foi meu primeiro, passou. Então agora é só ficar antenado, né? Vamos passar para o próximo. Vamos lá, gente. Esse é o último do mês de junho, tá? Eu fiz Eu fiz 6 coloridos, tá? No mês de maio eu fiz 3, esse eu fiz o dobro, fiz 6. Esse também eu não gravei vídeo. Foi pedido aqui do canal da Natália Barreto, mas ela me pediu que eu fizesse o colorido e depois mostrasse nos coloridos do mês, né? E eu escolhi essa imagem aqui, tá? Foi essa que eu colori, mas ela me pediu isso em fevereiro. Só esse mês que eu realmente consegui terminar, tá? Eu comecei ele e terminei agora no iniciozinho desse mês e tô postando junto com os do mês de junho, tá? Então, gente, o que eu usei aqui? Na maioria do colorido, esse bicolor carioca, que é uma caixa de 12 que perfaz um total de 24. Gente, eu fiquei encantada com esse lápis. Eu não sei se ele vai funcionar em todos os livros que eu tenho, mas acredito que sim, porque ele se deu super, super, super bem nesse papel. Foi uma delícia. Parecia até que eu estava usando o lápis colorê aqui, de tão bom que eu achei. Muito macio, muito pigmentado. Se ele não está com muita pigmentação, foi porque eu deixei a mão bem leve, tá? Não dei força aí nesse colorido, tá? Então, a maioria, os verdes, aqui a água, o corpo do caracol, o caracol, a cascata, esse preto aqui com 2 tons de verde, né? Sim, eu usei preto para dar um pouco mais de dramaticidade no desenho. Eu usei preto, passei o verde mais escuro, depois o verde mais claro, para dar esse efeito. E no fundo aqui da rosa, essa parte aqui, aliás, na rosa toda, né? Eu usei esse lápis, tá? E usei o mais clarinho para fazer as partes mais branquinhas aí, tá? Não quis deixar em branco, então usei o lápis mais clarinho da caixa para puxar e deixar um sombreado branco, tá? E também algumas partes aí, que também foram pouquinhas, acho que foi... Eu não me lembro mais, gente. Eu usei um azul, mas eu não me lembro muito bem. Ah, eu usei o dourado, gente. Foi o dourado. Foi o azul, não. O azul eu usei daqui, do colorido. O azul e o verde água. Aqui, ó, essa parte aqui, tá? Essa parte de dentro aqui. Essa moldura, essa aqui, essas bolinhas, eu usei o dourado. E usei também esse verde em alguns detalhes aí, tá? A cascata, ela tá com detalhes, chegar mais perto, de espuma, de alguma coisa bem branquinha, que eu usei caneta posca, tá vendo? Chega bem perto para vocês verem, porque como os detalhes são mínimos, ó. Tá, aí dá para vocês verem a espuminha aqui, ó, aqui embaixo a espuminha na água, tá vendo? Mas você tem que dar uma
uma virada no livro para vocês enxergarem, porque de frente assim parece que some, ó. E todo esse fundo eu usei giz pastel da Daiso, roxo com azul, tá? Comecei com o roxo, tá? Aqui eu passei um tom de pele, tá? Que eu quis deixar assim, porque como eu ia passar o roxo, aí ia ficar toda roxa mesmo. Aqui já até pegou um pouquinho do roxo. Aí eu comecei com roxo, fui clareando o roxo. Aqui eu passei com azul, bem clarinho, com azul mais claro. E usei o azul mais escuro em cima. E depois de tudo feito, eu coloquei todos esses pinguinhos aí que já tinha, só que em preto, tá? Coloquei aqui no miolinho, aqui também. Quis colocar também aqui, nesses pistilinhos, tá? E na água, na cachoeira, tá? Aqui tem 2 tons, né? Um mais de escuro e outro mais clarinho aí, mas só que para vocês não parece muito. Talvez pareça aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Desculpa sacudir. Aqui já parece um pouco mais escuro e por baixo mais claro. Mas como eu andei passando muito branco, né, já para dar esse efeito assim, não dá para vocês verem tanto, tá? E foi esse colorido. E aqui eu usei um bege com um marrom, tá? Aqui é marrom, o marrom mais escuro da caixa. E um bege também da caixa. Um quase amarelo. E deu esse efeito aí que vocês veem, tá? Parece que aqui tem um efeito dourado, ó. Tá? Aqui tá com um efeito mais dourado do que o próprio lápis metálico que eu usei, gente. E foi isso, tá? Foi o que eu usei. E eu usei um roxo de uma caixa e um azul do outro, aqui nesse colorido. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado. Então, esses foram meus coloridos do mês de maio, de março, de junho, tá? Espero que nesse mês de julho eu consiga produzir mais alguma coisa. Se for pouquinho também, como aconteceu em maio, eu junto julho com agosto, tá? Porque ultimamente eu tenho mostrado muito livro de colorir por dentro, ainda tem bastante aqui para mostrar para vocês. E material, né? Fazendo review de material e essas coisas assim. Então, por isso, não tem havido muito colorido, né? Sempre tem um ou outro, mas não é com muita quantidade igual antes, por causa das outras coisas que eu estou fazendo, que é mostrar os livros, os materiais, os presentinhos e tudo mais, tá? Então é isso, gente. Obrigado por assistir. Agradeço por estarem aqui. Continuem me assistindo, compartilhando, não esquecendo de deixar o like. E nos vemos nos comentários e nos próximos vídeos, meus amores. Tchau, tchau!